Quando a gente fala do óleo, a principal característica de um óleo ela é a viscosidade. A viscosidade ela é diretamente proporcional à resistência à carga que um óleo possui, que um fluido possui, sem romper aquele filme lubrificante. Quanto maior a viscosidade, maior resistência à carga do filme lubrificante, sem que ele se rompa e as duas peças, as duas partes, se entrem em contato e gerem um desgaste. Aí você vai pensar assim, nossa, Renato falou lá o seguinte, eu vou até tirar o... Quanto maior a viscosidade, maior resistência à carga. Então, essa resistência à carga quer dizer que o filme lubrificante não vai romper. Galera, amanhã vamos pôr óleo 680 de viscosidade em tudo, porque nós vamos ter resistência à carga. Ah, não é bem simples. Se fosse simples assim, não, tava bom demais. Existe um outro fator que é a geração de calor. Imagina você correr de camiseta no calor, você está lá no lugar 30, 35, 40 graus Celsius, você está correndo de camiseta. Aí o cara vai e te entrega uma blusa, te enche de blusa, você vai correr de blusa. Cara, seu corpo vai esquentar bem mais, a fadiga é maior, você vai perder muita energia, você vai gastar muita energia para se movimentar. E a viscosidade, ela tem essa característica também. Quanto maior a viscosidade, maior energia o seu conjunto mecânico tem que fazer para se movimentar e para movimentar aquele óleo. Então gera o quê? Calor. E o calor é perda de energia transformada em calor, não deixou de ser uma energia, não é a perda, é uma transformação, na verdade. E o calor vai gerar o quê? Nós vimos que quanto mais quente para o óleo, menor a vida útil. Nós vimos que quanto mais quente, mais oxida. Se você tiver algumas partículas, se tiver água, pior ainda. E aí também você vai alterar fogos de componentes. Alterando fogos de componentes, você pode ter o quê? Uma tendência maior também ao atrito. Então, olha que interessante. A escolha da viscosidade é primordial para que você tenha filme lubrificante bem definido e que você não tenha geração de calor excessiva. Para quem nunca viu aí, né, a diferença entre viscosidade, a viscosidade, uma definição dela, uma das definições é a resistência que um fluido tem ao escoamento. Quanto maior essa resistência o fluido tem ao escoamento, o que é isso? Resistência ao escoamento. Quanto mais difícil de escorrer, vamos falar assim, maior é a viscosidade. É o que você chama de óleo mais grosso. Mais grosso, acabou isso aqui. Quem falar óleo mais grosso, nós vamos excluir, nós vamos bloquear aí, tá? Então, o que você chamava de óleo mais grosso e mais fino. O mais grosso é o óleo mais viscoso, o mais fino é o óleo menos viscoso. E aqui você vai ver da esquerda para a direita, o fluido esse vai escoar primeiro, esse, depois esse, depois esse. Quem me passou esse vídeo foi a Arlete, obrigado Arlete, tá? A Arlete também é aluna do portal. Aqui esse vai escoar primeiro, depois esse, depois esse, depois esse. Ou seja, esse é o menos viscoso de todos e aqui está o fluido, o óleo mais viscoso. Não é mais grosso, mais fino, não. É mais viscoso, menos viscoso. Viscosidade maior, viscosidade menor, tá bom? Então, só vai olhando aí enquanto eu molho o bico com a água, que tem a viscosidade de 1 centstoke, para quem não fala. Acho que eu falei isso com vocês ontem. Essas viscosidades estão na norma SAI, tá? A norma SAI, que ela é para o setor automotivo, ok? São óleos multiviscosos, esse aqui, 0W30, 5W30. Ok. Falamos um pouquinho de viscosidade. Quando a gente fala da viscosidade, né, nós temos a viscosidade cinemática, que é a que a gente vai ouvir falar mais, é que a gente vai usar mais na lubrificação, falando de fluidos de óleo lubrificante, que é o que? A resistência do óleo ao fluxo e esse cisalhamento através da força da gravidade. Para eu saber e calcular, então, a viscosidade cinemática, eu pego a viscosidade absoluta do fluido e divido pela massa específica dele. Tá? Dividindo a viscosidade absoluta pela massa específica, nós encontramos a viscosidade cinemática. E aí, algumas unidades de medida para a viscosidade cinemática é milímetros quadrados por segundo, e também o centstokes, CST, sendo que o Stokes aqui é S maiúsculo, porque se trata do nome do camarada que fez o ensaio. Então, olha aqui, centstokes, né? A unidade de medida, a viscosidade da água cinemática é 1 centstokes, e a variação, existe uma variação, a gente for pegar normalmente para óleos novos, né, de mais ou menos 10%, é uma variação admissível. O que seria isso? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E outra coisa importante, nós sabemos que a temperatura de ensaio é 40 graus Celsius. Então, quando eu falo que um óleo é um óleo pela norma ISO VG68, que tem 68 centstokes de viscosidade, ele é um 68, né, 68 centstokes a 40 graus Celsius. Se a temperatura cai,
O que acontece com o mel quando você esfria? Ele aumenta a viscosidade. Então, se a temperatura diminuir abaixo de 40 graus Celsius, ele não é mais um 68, 68. Ele é uma viscosidade maior. Se aquece, né, se a sua temperatura está 50, 60, 70, 80 graus, ele já não é mais também um 68. Ele vai cair muito a viscosidade, tá? E aqui nós podemos ver o seguinte, qual que a viscosidade é maior? Quanto maior esse número, maior a viscosidade, maior a resistência ao escoamento que o fluido apresenta, tá bom? Quanto maior a viscosidade, maior a resistência à carga. Quando nós falamos dessa norma ISO, olha como que é normalizada as viscosidades. É fácil de gravar. Se você gravar esses primeiros do 68 para cima, para baixo fica bem mais fácil. Olha aqui. ISO VG 10, 15, 22, 32, 46, 68. 10, 15, 22, 32, 46 minutos. Se você falar isso aqui umas 500 vezes, você não esquece mais. Então é fácil guardar. Olha, 10, 15, 22, 32, 46, 68. E o próximo? O próximo você repete isso aqui e coloca um zero na frente. Então, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000. Show? Então, olha que interessante. Você fala 500 vezes isso aqui e para você saber depois isso aqui, você só coloca um zero após o segundo número. Tá? 100, 150, 220, tá. Aí foi falado que existe uma variação admissível para óleos novos de mais ou menos 10%. Quer dizer que é o seguinte, se você foi lá, levou o seu óleo para fazer uma análise e pediu um ensaio de viscosidade, ele apresentou uma viscosidade de 105 centistokes, ele está dentro de uma variação... Existe 105? Não existe. Mas ele está dentro da variação admissível para um óleo novo ISO VG 100, que ele pode ser entre 90 e 110, tá bom? Então, 20%. 10 para mais, 10 para menos, 20%. Se ele for apresentar 105, 108, 110, ele está dentro ainda de um ISO VG 100. Mesma coisa vale para os demais, beleza?